Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo respondendo também a pergunta, só que essa pergunta que me foi feita, eu vou me estender um pouquinho mais na resposta, porque é algo que exige uma explicação. A pessoa perguntou, e ela não perguntou nos vídeos, ela me perguntou diretamente, se é pecado comemorar o Dia das Bruxas. Penso que esse é um tema que pode ser do seu interesse também, uma vez que quando chega outubro, você vê por toda parte gente fazendo alusões, comemorando essa festa, e as pessoas ficam com a dúvida, é pecado, não é pecado? E eu vou responder isso nesse vídeo. Só que antes de responder, eu convido você, como eu faço em todos os vídeos, a se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito. Se você é daquelas pessoas que assiste a meus vídeos, mas não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Você está ajudando o canal a crescer e não custa nada. É rápido e não vai ter nenhuma despesa para você se inscrever no canal. Então, se inscreva nele e compartilhe também esse e outros vídeos com os seus contatos. Vamos lá, então, com o tema sobre se é pecado, não é pecado celebrar o Dia das Bruxas, conhecido também como Halloween. Eu queria fazer esclarecimentos antes de responder a pergunta. A primeira coisa é que essa festividade é uma festividade que ela tem ocorrido no dia 31 de outubro, por isso eu faço esse vídeo agora. Nós estamos nesse contexto, na efervescência, todo lugar que você vai, você vê alusões a esse folclore, e as pessoas ficam na dúvida, né? Por causa do histórico da Igreja Católica também. Por isso exige alguns esclarecimentos dessa questão. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que o Dia das Bruxas ou Halloween não é uma festa religiosa. É uma festa folclórica. E ela não pertence ao nosso folclore. Ela pertence a um folclore anglo-saxônico, a um folclore norte-americano, e não tem nada a ver com a cultura brasileira. Esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer. Festa folclórica e um folclore que não nos pertence. Por isso, não tem sentido algum na nossa cultura celebrar um negócio como esse. Isso denota uma invasão cultural, mostra uma dominação cultural. Nós vemos que a cultura norte-americana, ela tem uma força muito grande, sobretudo sobre a nossa cultura brasileira. É uma cultura invasiva, como uma planta invasiva que chega e ela vai suplantando outras plantas nativas e ocupando o seu lugar e eliminando-as. A dominação cultural, ela tem essa mesma característica. Uma dominação cultural, uma cultura que vem de fora e ela é dominante, ela vai expulsando as culturas locais. E esse é o grande perigo e o grande pecado, eu vou dizer, aqui no sentido antropológico do termo. Por isso, não leve a festa, as comemorações de Halloween pelo lado religioso. Não tem nada de religioso no momento atual, ela é apenas um elemento cultural, que saiba fazer essa distinção. Por isso, eu quero fazer um resgate um pouco da história desta
festividade, para a gente ter isso claro quando estiver comemorando na escola, ter uma festa sobre isso, com um tema alusivo. É bom que a gente saiba disso. Ó, a escola ou a instituição, ela não está promovendo uma festa religiosa, não tem caráter religioso, é apenas cultural, folclórico, e de uma cultura e de um folclore que não é nosso, que está sendo implantado aqui. Essa consciência é importante que todos tenham. Então, essa festa ela é celebrada no dia 31 de outubro. As origens desta tradição, dessa festividade, dessas comemorações, elas estão enraizadas, segundo dados históricos, nas tradições celtas. Sobretudo, tradições celtas do Festival de Samhain, que marcava o fim do verão e o início do inverno. Então, essas festividades de origem celta, ela tinha uma característica de um marco de períodos de estação do ano. O fim do verão, o início do inverno, se fazia um festival, e esse festival, feito nesta ocasião, era para marcar essa passagem, esse ciclo do tempo. E esses rituais, com o passar dos anos, eles foram, como todos os rituais, se expandindo, se evoluindo, e foram sendo adotados por outras culturas. À medida que uma cultura se evolui, cresce, se espalha, ela naturalmente passa a ser adotada por outras culturas. Então ela vem lá de uma região europeia e chega pelos imigrantes anglo-saxônicos que vêm da Inglaterra para os Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos, sobretudo os imigrantes irlandeses do século XIX, eles reforçaram muito na cultura norte-americana a festividade com essa característica, essa festividade que vem lá de muitos anos. E então hoje essa celebração ela é marcada por aspectos folclóricos, fantasiosos, como por exemplo algumas fantasias que se destacam dessa cultura lá da origem celta, decorações que muitas vezes passam aí pela linha do macabro, de algo assustador, brincadeiras na mesma linha, e aí também dentro do âmbito das brincadeiras, das festas de Halloween, acaba tendo aí doces, mas também travessuras, e tudo isso vem lá dos países anglo-saxônicos, que chega aos Estados Unidos, que tem essa origem anglo-saxônica, e a cultura norte-americana vai expandindo isso para os países que ela domina, que é o caso do Brasil. Tem muito brasileiro nos Estados Unidos, muito brasileiro que vão para os Estados Unidos periodicamente, brasileiros de classe média e média alta, e traz essas culturas nas suas bagagens, e essas culturas vão se espalhando aqui para o Brasil, mas não faz parte dos nossos territórios. Então, dentro dessa origem dessa festa, acredita-se que ela tenha surgido lá naqueles festivais celtas, que era conhecido como Festival de Samhain, que marcava então esse ciclo, fim deste ciclo, início de outro ciclo, e acreditava-se durante essas festividades que os mortos retomavam ou retornavam para o mundo dos vivos. E aí é por isso que tem essas características fantasmagóricas de vínculo com questões do outro mundo, de questões dos mortos. Agora, um dado muito interessante é que essa festa adentrou o cristianismo. E a própria Igreja Católica, num dado momento, ela também criou-se um vínculo com essas festividades. E aí, por isso que agora nós vamos lembrar por que essa festa ela se dá
na véspera do dia de Todos os Santos, e depois, no segundo dia, é o dia de finados, o dia dos mortos. Então, esse aspecto é importante também deixar claro. Então, quando nós falamos da cristianização dessa festividade de Halloween, nós vamos lembrar que, com o passar do tempo, esse festival foi sendo incorporado pela Igreja Católica. Vale lembrar que muitas festas religiosas que nós temos hoje, elas têm origem pagã. E festas que foram religiosas se paganizaram. Se você pegar a tradição católica, nós temos esses dois aspectos. Festas pagãs que se cristianizaram, como é o caso do Natal, e alguns elementos do Natal. E festas religiosas que se paganizaram. Halloween foi uma festa religiosa que se paganizou. Então, ela foi incorporada pela Igreja Católica como uma celebração de Todos os Santos. E aí nós vamos ver que até a palavra Halloween, que é uma palavra inglesa, ela tem a ver com Todos os Santos. E por isso que ela ocorre no dia seguinte ao dia 31. Dia 1º de novembro é Todos os Santos, dia 31 ficou a festa de Halloween. Então, no dia anterior, o dia 31 de outubro, ele passou a ser chamado de All Hallows, que é uma palavra em inglesa que significa véspera de Todos os Santos. Veja a similaridade da palavra All Hallows com Halloween. Todos os Santos, véspera de Todos os Santos, que deu a origem ao nome Halloween. Então, como eu havia dito, essa festa ela veio trazida aqui para o Brasil com imigrantes dos Estados Unidos, com turistas que vão dos Estados Unidos, que trazem nas suas bagagens elementos dessa festa, que acha bonito quando vê lá o povo comemorando nas ruas, nas escolas. E aí essa tradição que chegou lá nos Estados Unidos com os imigrantes irlandeses no meados do século XIX, tornando uma festa grande e popular no país, acaba sendo espalhada globalmente. Com a globalização, essa festa aí vai ganhando o mundo, sobretudo, como eu disse, nos países em que os Estados Unidos têm domínio. Onde os Estados Unidos não têm domínio, onde essa festa não tem significado nenhum. Então, por isso que aqui ela está ganhando cada vez mais corpo, né? E como que ela é comemorada hoje? Então, o aspecto que destaca nessa festa são as fantasias. As pessoas, elas se vestem de fantasias, e geralmente fantasias assustadoras. O elemento dessa festa é pregar susto, né? Por isso que aparece aquela imagem das bruxas vestida com um chapeuzinho preto, voando sobre uma vassoura, a figura de vampiros, a figura de fantasmas e outros tantos personagens folclóricos monstruosos de outras regiões do mundo aí, que não é a nossa, mas que vem aí se espalhando, e as crianças acabam achando aquilo, porque geralmente criança gosta de elementos assim que assustam, né? E isso, se você pegar as lendas, as fábulas, todas elas têm elemento assustador. E isso parece que está no imaginário das crianças, e por isso essa festa pega muito com criança. E no âmbito da decoração, as casas, os locais de festas costumam ser decorados com elementos assustadores, como, por exemplo, teia de aranha, aquelas abóboras entalhadas, né, com uma vela dentro, um formato de rosto, um formato de caveira e outros elementos macabros que buscam assustar, né? A maioria das crianças sabe que aquilo é brincadeira, mas no fundo é para pregar susto, né? E aí entra também o elemento das travessuras ou da distribuição de doces nas festas, de balas, né? Vamos lembrar lá da cultura de origem afro, né, de São Cosme e Damião, que distribui doces. Essas daqui, mesmo não tendo nada a ver com a cultura africana, também tem aí aquelas festividades de distribuir doces para as crianças. E as crianças, então,
elas estão ali fantasiadas, vão às portas em muitos lugares pedindo doces ou festinhas com doces para as crianças vestidas com essas características aí do Dia das Bruxas. Então, uma prática, é uma versão moderna, atualizada dessa tradição europeia que se chamava Samhain, que significa alma ou almejar alguma coisa. Então, tudo isso está envolto dentro dessa cultura anglo-saxônica. E também outras tradições com festas temáticas nessa época são realizadas aí em instituições, mas sempre com aquela conotação do Halloween, do Dia das Bruxas. Por que na questão cultural isso para nós é um tanto quanto complicado? Por causa da questão mesmo de uma cultura sendo colocada sobre a outra. Então, em vista disso, no dia 31 de outubro, aqui no Brasil, foi instituído o Dia do Saci. Vocês sabiam disso? Saci é um mito do folclore brasileiro e que a gente se perdeu. Muitas crianças não sabem nem o que é o Saci, que ele faz parte do nosso folclore. E seria muito legal se substituísse essas bruxas que vêm de fora pelo nosso Saci, que é um elemento da cultura brasileira. E aí, então, na lei de 2023, foi instituído, então, no Brasil, dia 31 de outubro, não é dia das bruxas, é dia do Saci. As bruxas estão de intrusa aí no dia do Saci. Mas aí, entrando para o nosso contexto dos dias das bruxas e por que as bruxas causam assim um certo espanto na religião católica, e por que as pessoas associam a questão do pecado do Dia das Bruxas, enfim. Porque a igreja também teve uma tradição aí medieval das caças às bruxas, né? Se nós olharmos na tradição católica, as bruxas eram vistas como pessoas, a maioria mulheres, praticantes de magias, de feitiçarias, de atividades que eram condenadas pela igreja, que eram opostas aos ensinamentos divinos. Mas tudo isso com uma estratégia por trás de contestação de alguns valores da igreja e que o fato dessas pessoas contestarem os valores, elas eram colocadas uma pecha, um rótulo nela negativo para que elas pudessem ser alijadas dessa contestação. A igreja tinha um domínio muito grande. Então, a visão da igreja sobre a bruxaria hoje, e com o passar do tempo, ela foi, claro, mudando, evoluindo, e aí, de uma atitude mais cética na Idade Média, ela passou, no início da Idade Moderna, a uma perseguição mais intensa que durante a Idade Média. Isso mesmo. Aí, com o reforço da doutrina da igreja, o próprio catecismo da igreja vai dizer explicitamente que todas as formas de magias, de feitiçarias são condenadas pela igreja e se associa a bruxaria, relacionada às bruxas, a algo negativo. Daí que as pessoas falam, mas comemorar o Dia das Bruxas é pecado, ligando a questão de bruxarias, no sentido medieval do termo. Mas não é isso que se comemora nessa ocasião, se comemora apenas um folclore, não aquela bruxaria condenada pela igreja no período medieval, no período do início da Idade Moderna. Daí, então, essa condenação da igreja, porque a bruxaria foi associada nesse período a intervenções do demônio, especialmente com o objetivo de prejudicar alguém, e aí então violava os princípios religiosos, e a igreja passou a condenar de modo veemente práticas de bruxaria. Tanto é que na Idade Média, um documento do século X, podemos dizer, o Cânon Episcopi, ele declarava que a crença na capacidade das bruxas de voarem, de praticarem magia, era uma ilusão, mas que era uma ilusão herética. Quem acreditasse nisso é passível de ser considerado herético, porque isso era uma heresia. Então a igreja tendia a tratar as acusações de feitiçaria com mais cautela e muitas vezes colocando
penitências, condenações muito rigorosas, inclusive condenação à morte. Muitas pessoas, sobretudo a maioria mulheres, foram condenadas por acusações de bruxaria. Mas vale lembrar que isso também tinha por trás uma conotação política. Então, a Idade Moderna, nós vamos ver que aparece aí um documento no início lá do século, já no final da Idade Média, um documento chamado Malleus Maleficarum, que significa o martelo das bruxas. E aí então a visão da igreja começou a mudar radicalmente a partir do século XV. Então, em 1484, o Papa Inocêncio VIII, ele vai emitir uma bula papal de nome Summis Desiderantes Affectibus, que reconhecia a existência real de bruxas e autorizava a inquisição formal. Bruxas no sentido alguém que tinha ações maléficas contra a doutrina da igreja e que por isso teria que ser condenada à Inquisição. E esse decreto vai pavimentando aí um caminho para a publicação, em 1486, de um outro documento, que esse documento citado antes, né, que é o Martelo das Bruxas, o Malleus Maleficarum. O Malleus Maleficarum, ele foi um manual muito detalhado que vai influenciar os julgamentos daquelas pessoas que eram acusadas de bruxarias naquele século. Então ele ia fornecer um roteiro, um guia para identificar e, sobretudo, interrogar, uma vez identificada, aquelas pessoas que eram consideradas bruxas, incentivando que elas confessassem práticas de bruxaria sob tortura. Aí as pessoas confessavam, muitas vezes, coisas que não eram reais, porque eram torturadas para a confissão. Vejam que coisa tenebrosa, e era praticada pela Igreja Católica. Embora a bula papal tenha sido usada para endossar esse documento, o próprio manual foi inicialmente rejeitado pela igreja, pelas autoridades, porque ele tinha uma característica estritamente política da sociedade da época de calar algumas pessoas que denunciavam sistemas opressores e combatiam isso com uma prática de opressão. Então não foi toda a igreja que usou desse documento para condenar as pessoas. Isso é importante que fique claro, porque às vezes quando fala da Idade Média, da Inquisição, dá a impressão que toda a igreja assumiu essa característica. Não foi, alguns aspectos apenas. E embora a instituição católica não tenha, embora a Inquisição católica ela não tenha sido criada especificamente só para caçar as bruxas, a bruxaria vai se tornar, nesse período, uma das heresias mais julgadas pela igreja, especialmente após o aumento do medo do satanismo na Idade Moderna. E é então por isso que resgatou-se esse elemento. Aí então a igreja acolhia as acusações de bruxaria, muitas vezes estimuladas por tensões sociais, que eram em larga escala. Naquele tempo também tinham as fake news, aquelas notícias falsas que veiculavam, embora não houvesse internet, havia também a fofoca de boca a boca e chegava a um ponto que a pessoa era condenada. E no final do processo, então, a igreja entregava os condenados às autoridades civis, e as autoridades civis executavam essas pessoas. Então, a perseguição às bruxas na Europa, ela vai causar a morte de dezenas, de milhares de pessoas, e como eu disse antes, a maioria dessas pessoas eram mulheres que eram vistas como mais suscetíveis à tentação do diabo, e conforme está lá no relato desse documento da Malleus Maleficarum. Qual que é a posição hoje da igreja em relação a isso? Atualmente a igreja, obviamente, ela rejeita as práticas, todo tipo de prática de bruxaria, tudo aquilo que opõe
a Deus, a doutrina da igreja, mas não faz nenhuma perseguição com relação a isso. Tem a liberdade religiosa, mas a igreja não trata a questão da festa de Halloween como uma festa religiosa. Isso é importante que fique claro. Então, se a igreja não trata a festa de Halloween como uma festa religiosa, só uma festa cultural, então isso não é pecado. Se você quiser fazer a festa, faça, mas esclareça crianças, esclareça adultos, que não se trata de algo que vá contra a doutrina da igreja, que isso não é algo que depõe contra a doutrina, porque não é festa religiosa, é uma festa folclórica apenas. Resumindo, não é pecado você brincar o Dia das Bruxas, como não é pecado brincar o Carnaval, como não é pecado brincar o Dia do Saci, como não é pecado nenhum tipo de folclore, desde que ele não adentre o campo religioso, o campo doutrinal. Então são duas coisas muito distintas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, saiba disso. A igreja não incentiva, porque isso não é da nossa cultura, isso não é uma festa religiosa, e se fosse uma festa religiosa, não tem nada a ver com a nossa doutrina católica. Então, deixa isso para lá. Agora, quer fazer enfeite de bruxa? Pode fazer. Ninguém vai para o inferno porque pendurou uma teia de aranha, uma abóbora marcada, não sei. Deixe isso muito claro para as crianças, que não se trata de questão religiosa, apenas uma brincadeira, e isso não deve ser misturado. A igreja tem coisas muito mais sérias, muito mais importantes para se preocupar do que com o folclore. Agora, socialmente, é mais preocupante. Como eu disse lá no início do vídeo, isso mostra um sinal de uma cultura dominante sobre a nossa. E quando uma cultura chega e vai expulsando culturas locais, isso vai fazendo com que um povo perca sua identidade. Aqui eu falo como sociólogo e antropólogo. A partir do momento em que uma cultura de fora suplanta uma cultura local, esses povos vão perdendo as suas características originais e vão se tornando manipuláveis, dominados pela cultura fora. E uma das formas mais eficazes de dominar um povo é a dominação cultural. Então não é uma festa tão inocente como vocês imaginam que seja, tá? Se você fizer a festa do Saci com seus filhos, vai ser muito mais educativo, explicando o nosso folclore, do que você ficar pendurando bruxinhas aí para todo lado, que não tem nada a ver com a nossa cultura. Agora, pecado isso não é não. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Pecado é muito mais grave no sentido teológico. Esse é um pecado apenas no sentido antropológico e sociológico. Teológico, não tem nada a ver. Porque não tem nada a ver com as bruxas da Idade Média e do início da Idade Moderna. E nem com bruxarias, tá? Tem a ver com folclore apenas. Espero que tenha ficado clara essas minhas explicações e que isso não gere confusão, que não haja recortes da minha fala com relação a aspectos tirando do contexto a fala sobre o tema do Dia das Bruxas. Que assista o vídeo inteiro, faça a sua análise, deixe aí seus comentários. Isso é muito importante para esclarecer a nossa mente e também das crianças que gostam de festejar o Dia das Bruxas, incentivadas pelos adultos que vão lá nos Estados Unidos e trazem essas coisas de fora para nós, para a nossa realidade. Por hoje é isso, eu deixo aqui meu abraço e a minha bênção. Deixa aí seus comentários, compartilhe esse vídeo com pessoas que queiram saber mais sobre essas festividades folclóricas do dia 31 de outubro. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another and don't give in.